Olá, pessoal. Nessa aula eu vou mostrar para vocês como é que funciona a lista no Python. É, isso aí está lá no seu material da sua aula. Esses códigos que eu vou trabalhar aqui é só para reforçar o entendimento. Então vamos lá. Vou criar aqui um arquivo no, na minha Visual Studio Code. Vou chamar de b1.py. né? Ele me gerou o arquivo aqui, e a partir desse arquivo eu vou começar a mostrar para você, né, reforçar, na verdade, o conhecimento do que é uma lista, dentro desse processo. Primeiro você faz identificação visual dentro do código de uma lista, aquele que aparece, toda vez que eu confundo isso aqui, o colchetes, né? Aparece esse colchetes aqui, então significa que essa variável representa uma lista. E o que é uma lista? Lista é um conjunto de dados, tá? Você cria uma variável, através dessa variável você representa um conjunto de dados, ou seja, não é associação de um para um. Por exemplo, quando você faz isso aqui, ó, é uma associação de uma variável para um dado. No caso de uma lista, é a associação de uma variável para um conjunto de dados, né? Então, vou lhe dar um exemplo. Quando você cria uma lista, o nome, isso aqui é o nome da variável, o nome da variável não me importa, e aí você usa o colchetes, né? Então, dessa forma, você está falando que a esta variável está associada a um conjunto de dados, e você começa a atribuir, perdão, o conjunto de dados. Se você criar assim, você está apenas criando uma variável que recebe uma variável de conjunto de dados, né? Na prática, então, eu vou criar aqui uma lista, né? E vou falar aqui, ó, que 10 é um valor inteiro, vou atribuir aqui um texto para ele, ou seja, um string, e vou atribuir um valor booleano. Então, aqui eu tenho uma lista, tá? O nome da variável não precisa ser esse nome, você pode chamar ele de qualquer nome, eu posso chamar, tá? Mas eu sei que a esta variável está associado a um conjunto de dados, certo? Por isso se chama, nesse contexto, lista, e a representação da lista, no caso aqui, é a chave. Ou seja, eu tenho vários modelos de programação, várias estruturas de dados dentro do Python que me representa um conjunto de dados. Dentro desses conjuntos de dados, eu tenho a lista, né? E a forma visual de eu representar é isso aqui. A sua própria string, por exemplo, é um conjunto de dados, né? Por exemplo, que na prática é um conjunto de caracteres. Veja que a lista aqui me permite colocar vários tipos de dados. Os dados não precisam ser iguais, né? Então aqui eu tenho um inteiro, um string e um booleano, né? Posso colocar dados do mesmo tipo, posso colocar dados de tipos variados. Então, como é que você faz para associar os elementos de uma lista? E aí eu quero que você entenda que para mim acessar os elementos de uma lista, eu preciso usar um índice para identificar o que representa. Então, no caso aqui, eu posso usar essas marcações aqui, ó. Então, isso aqui é lista zero, ou eu uso esse índice, e sempre começa com zero. Por que começa com zero? Porque quem fez a linguagem quis assim, tá? Então, aqui é um índice 1, isso aqui é um índice 2. Então, se eu quiser acessar esses elementos, por exemplo, o primeiro elemento, eu posso, por exemplo, fazer isso aqui, ó, print, eu quero que você imprima na tela para mim o conteúdo da minha variável A, que representa uma lista, e eu quero no índice zero. Naturalmente, ele vai me retornar o 10. Ó. Então, se eu salvar esse camarada aqui, eu salvei, e eu gosto de executar aqui pelo terminal, não gosto de executar aqui pelo botão de executar. Olha lá, se eu colocar aqui, então, Python 3 e colocar P1.py, olha lá, ele imprimiu para mim o valor 10. Então, é dessa forma que eu acesso os elementos da lista, tá? E se eu quiser, eu posso alterar também, né? Então, eu posso vir aqui e falar assim, ó, lista na posição 0, e eu não quero que seja mais 10, eu quero que seja o valor 100, ó, tá? E se eu pedir de novo, ou lista não, é A, o nome da variável que representa a minha lista é A. E se eu quiser pedir para imprimir novamente, ó, print, copiar isso aqui. Agora ele não imprime mais A, não vai imprimir mais 100, ou não vai imprimir mais 10, né? Vai imprimir 100 aqui, ó, segunda vez. Ó. Então, se eu executar de novo, ó lá, primeira vez 10 e primeira segunda vez 100.
Então, veja que eu posso aqui, ó, inserir, obter um dado de uma lista e alterar o dado naquele índice e pegar e, imprimir novamente. A lista não é fixa, eu posso ficar aumentando elemento dentro da lista, mas vamos lá por partes, né? Então, eu posso representar os elementos da lista dessa forma, e eu tenho outra forma de representar também dessa forma. Então, os índices, ele pode começar com valor negativo. Então, aqui no caso, ó, como esse aqui é o último, né, é o menor, -3, -2 e -1. Né? Posso fazer dessa forma. Então, eu posso vir aqui agora, por exemplo, então, se eu colocar aqui, ó, print, e pedir para representar, me imprima o valor da lista na posição -2. Ó. Ele vai me retornar aqui 1. Eu poderia também usar vai me retornar IFTO. Eu também poderia colocar no lugar do -2, eu poderia colocar 1. Tá? É mais comum você acessar dessa forma do que você acessar dessa forma. Tá? Mas tá aí as opções que a linguagem me forneceu. Ó. Vou executar, ó lá, me mostrou IFTO, que é o resultado da execução desse último aqui. Ó. Então, eu tenho essas formas de acesso à lista. Tá? Se eu quiser imprimir todo o conteúdo da lista, eu também imprimo. Ó. Eu simplesmente coloco print, e eu coloco o nome da lista. Então, na prática, ele me dá a representação da lista dessa forma aqui. Ó. Ó lá. Imprimiu todo o conteúdo da minha lista, ó, baseado dentro desse processo. Se eu quiser saber também quantos elementos eu tenho dentro da lista, eu também posso. Print, por exemplo, ó, lei A. Então, ele também me imprime todo o tamanho da lista. Ó, tem 3 elementos na lista. Beleza, pessoal? Então, essa aula é para reforçar. O que é uma lista? Lista é um conjunto de dados. O que é conjunto de dados? É que a partir de uma variável você pode apontar para um conjunto de dados. A associação não é de 1 para 1. O que é associação de 1 para 1? É quando você faz isso aqui. Ó. Então, esse aqui é um valor inteiro no qual uma variável acessa apenas um dado. Então, no modelo de lista, eu tenho, através de uma variável, referenciar um conjunto de dados. Beleza? Então, é isso, pessoal. Até a nossa próxima videoaula.